Boa tarde a todas, todas e todos aqui presentes. Meu nome é Maria Clara Gama, sou doutora em Sociologia pelo IESP, UERJ. Integro com muita alegria o NESEG e o CLAN. E hoje irei coordenar essa mesa, número 4, Gênero, Sexualidade e Ciência. Quero agradecer às professoras Bila Sorge, Aparecida Moraes, Thaís Monticelli e também a comissão organizadora deste evento. Quero saudar os integrantes dessa mesa, muito bem-vindo e bem-vindas. E vou fazer uma breve apresentação de cada um, falando também sobre a dinâmica da nossa mesa. O Sérgio, eu vou seguir a programação, tá? O professor e pesquisador Sérgio Carrara é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisas na área de antropologia do corpo e da saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: sexualidade, gênero, homossexualidade, direitos humanos e violência. Possui doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional, UFRJ. É pesquisador do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, CLAN, IMS UERJ, e editor da Sexualidade, Saúde e Sociedade, Revista Latino-Americana. A palestra do professor Sérgio hoje é intitulada A Construção Social da LGBTI mais Fobia no Brasil. As palestras hoje terão uma duração de 20 minutos. Depois nós abriremos brevemente, muito brevemente, para uma ou outra pergunta, porque a outra mesa não pode atrasar devido ao horário de voo de uma palestrante. Bom, depois passaremos a palavra à pesquisadora e professora Elaine Brandão, que é professora associada do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área temática de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Sua formação compreende a abordagem dos fenômenos relativos ao corpo, ao gênero, à saúde e aos saberes biomédicos que neles incidem na perspectiva socioantropológica. Possui doutorado em Saúde Coletiva na área de Investigação de Ciências Humanas e Saúde pelo IMS UERJ. E a palestra que será proferida hoje é intitulada Pode o Gênero Mudar a Ciência? Em seguida, passaremos para a professora e pesquisadora Aparecida Moraes, que é professora associada do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, o FRJ, o PPG-SA, e uma das coordenadoras do Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero, NESEG. Aparecida, portanto, uma de nossas anfitriãs neste evento. Aparecida foi uma das coordenadoras da Rede GEM, Rede Fluminense de Núcleos de Pesquisa de Gênero, Sexualidade e Feminismos nas Ciências Sociais, e é assistente editorial da revista Sociologia e Antropologia, e suas principais áreas de atuação são Sociologia do Gênero, Sociologia das Gerações e Sociologia do Indivíduo. A palestra que ela irá apresentar hoje é intitulada Trabalho Sexual, Cuidado e Epidemias. Então, gente, sem mais delongas, passarei a palavra ao professor Sérgio Carrara. Obrigado. Bem, boa tarde a todas as pessoas. Eu estou usando uma expressão que foi usada, né, de endereçamento, que já foi usada ontem por algumas colegas, e só chama atenção, antes até de começar, que ela nos remete ao cerne dessa discussão, dessa mesa, que é a relação entre gênero, sexualidade e ciência. Né? Queria agradecer muitíssimo o convite do NESEG, é uma honra e um prazer estar aqui com a Aparecida, Elaine, com a Maria Clara, que eu agradeço a apresentação, que também chama atenção para a importância da gente revisar algumas das nossas dos nossos currículos Lattes, que acho que foi de lá que você tirou, né? Bom, mas é interessante que aparece
nessa mini biografia, a expressão homossexualidade que a gente vai tratar aqui um pouco, que ela já está completamente fora de uso, né? Bem, então eu vou seguir aqui um pouco o meu roteiro para não avançar no tempo. Eu começo dizendo que eu falo aqui como antropólogo, que vem trabalhando nas últimas décadas sobre o tema da violência contra pessoas LGBTQIA+, sobre políticas sexuais no Brasil e sobre o complexo, tenso e fecundo diálogo entre academia, ativismo e gestão pública. Eu falo também como quem participou ativamente no processo de institucionalização dos estudos de gênero e sexualidade. Eu participei da criação do CLAM, que está aqui bem representado, instituição parceira do NESEG e que nasce no mesmo momento do NESEG, né, no início dos anos 2000. Além de ter participado da organização de GTs, STs, NAMPOC sobre sexualidade, enfim, na RBA, no Comitê de Gênero e Sexualidade da RBA, da ABA. Bom, eu falo também como uma pessoa cuja identidade vai se moldando no processo histórico de emergência dos vários sujeitos que habitam o nosso campo. Hoje me reconheço e devo me reconhecer como um homem gay, cisgênero, monossexual, porque não sou bissexual, diádico, porque não sou intersexo, binário, porque não sou não binário, né? E receptivo a novas e surpreendentes especificações, uma vez que o acrônimo em que me vejo parcialmente representado, LGBTQIA+, agregou recentemente esse intrigante mais, né? Que o mantém aberto, que mantém esse acrônimo aberto para futuras novas agregações. O que eu acho interessante é que, conforme isso vai se agregando e esses sujeitos vão aparecendo, as nossas identidades também, quer queiramos ou não, vão se alterando e vão se especificando também, né? Bom, eu, em certo sentido, eu sou um ser que habita as ruínas da homossexualidade, por isso que eu achei engraçado a homossexualidade aparecer como tema, né? Uma expressão que indexava o meu trabalho em seu início e que foi sendo, nos últimos 20 anos, desmantelada por forças que atuam tanto no campo político quanto no campo científico. Trarei aqui um pouco dessa experiência de trabalho, de um trabalho que foi desenvolvido nessas agitadas e porosas fronteiras em que inúmeras negociações separam e juntam ciência e política, academia e ativismo. Bom, eu vou começar voltando a um período anterior à criação do NESEG e do próprio CLAM. Tentarei passar pela última década do século passado, os anos 90, né, quando eu comecei a trabalhar mais diretamente sobre o tema da violência, baseado em orientação sexual e identidade de gênero, inicialmente coordenando no ISER um projeto. Bom, eu comecei a trabalhar nos anos 90 sobre o tema da violência. Inicialmente, eu coordenei no ISER um projeto sobre violência contra a mulher. Esse era o título, né? Uma coordenação que eu herdei da Bárbara Musumeci, que eu fiquei muito feliz de vê-la nas fotos, né? Enfim, e coordenei esse projeto por algum tempo lá no ISER. Era um projeto. Depois eu passei por um outro projeto que era uma articulação entre ISER e IMS sobre violência letal contra homossexuais. Isso também entre aspas. Essa era a expressão que a gente utilizava, né, na época para nomear o que a gente fazia, né? O projeto, bom, e finalmente eu espero chegar lá pelos anos 2000, já nos quadros do CLAM, quando eu participei de uma série de surveys sobre vitimização de pessoas LGBTQIA+, realizadas nas paradas de orgulho, em parceria com o CESEC, da Cândido Mendes, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, além de diversos outros centros universitários e grupos ativistas em todo o país. Eu vou tentar falar um pouquinho dessas experiências. Então, volto agora, né, para um momento de emergência do que hoje chamamos movimento LGBTQIA+, no Brasil, que chamava-se, então, Movimento Homossexual Brasileiro. Basicamente, finaizinhos dos anos 70 e início dos anos 80. Né?
eu ressalto que o movimento homossexual brasileiro nasce interpelando e mobilizando intensamente o campo científico, seja contestando saberes que patologizavam a homossexualidade naquele momento, né? Comemora-se a despatologização da homossexualidade no Brasil no ano de 1985, né? Então isso é um pouco anterior a essa despatologização. Então, seja criticando esses saberes, seja aliando-se a outros saberes, como a antropologia, que acolhiam positivamente a diversidade sexual e de gênero. Escrevendo sobre esse momento, eu disse em algum lugar que o movimento homossexual brasileiro nasceu com um antropólogo debaixo do braço. E, principalmente, eram antropólogos naquele momento. O Grupo Somos São Paulo, considerado o primeiro grupo ativista brasileiro, dá origem à primeira tese em antropologia que toma o movimento e sua ação política como tema, que foi a tese do Edward McCrae, defendida na USP. Um dos mais importantes grupos ativistas do país, o já longevo GGB, Grupo Gay da Bahia, foi criado com a participação do Luiz Motti, sob a liderança do Luiz Motti, também antropólogo. E um dos primeiros livros a divulgar mais amplamente uma perspectiva socioantropológica, não estigmatizante, não psiquiátrica sobre a homossexualidade foi escrito também por dois antropólogos e publicado no início dos anos 1980, que é o livrinho Que é Homossexualidade, do Peter Frey, do Edward McCrae, que foi publicado pela Brasiliense naquela coleção Primeiros Passos. Então, muita gente que deu os primeiros passos na homossexualidade lendo o livrinho do Peter e do Edward, né? Bom, em um texto que eu revisitei, né, esses momentos iniciais, eu explorei como academia e ativismo se articulavam em torno de uma importantíssima discussão sobre a própria natureza da homossexualidade naquele momento. Como analisado por Regina Facchini, que esteve aqui ontem conosco, o movimento, naquele ponto, né, ele divergia sobre o que significava liberação homossexual, que era o slogan em torno do qual o movimento se organizava, né, uma das suas principais bandeiras. Uns imaginavam que se tratava da liberação de um tipo de desejo, universalmente distribuído e presente em todas as pessoas. Outros achavam que se tratava da liberação, ou algo que hoje chamaríamos de cidadanização, de uma minoria social, né, que por muitos séculos foi perseguida e oprimida. Havia uma grande disputa no movimento, e quem historiciza isso muito bem é a Regina, né? Nesse texto, eu mostrei que essa controvérsia também dividiu o campo acadêmico, embora não fosse tão clara quanto no campo político. Opondo quem acreditava na esteira das proposições da socióloga e ativista lésbica inglesa Mary McIntosh, que a homossexualidade era um papel social historicamente construído, aquilo que Foucault chamaria no mesmo momento de uma espécie que nasce apenas no século XIX, pela mão da psiquiatria e da medicina legal, e aqueles outros que acreditavam ser a homossexualidade uma categoria ou grupo social transhistórico e transcultural, né? Então, de um lado, a ideia ainda de papel social, né, da homossexualidade, que é o que a Mary McIntosh trabalha num texto de 69, já no final dos anos 60, e os outros mais essencialistas, que pensavam essa categoria como transhistórica e transcultural. É interessante perceber que essa disputa no campo científico nunca foi muito claramente colocada na mesa, embora no campo político isso se... Bom. Então, a partir desse momento inaugural, entre academia e ativismo são tecidas negociações que envolvem cooperação e troca. Troca de informações, de saberes, de legitimações, de passes e de salvaguardas. Mas também de acusações, ressentimentos e suspeitas. É interessante perceber que, embora as relações entre movimento e academia continuem a se aprofundar nas décadas seguintes, acadêmicos e ativistas parecem ter tomado rumos opostos em relação àquela controvérsia inicial.
Paradoxalmente, a partir da segunda metade dos anos 80, e sobretudo nos anos 1990, quando o movimento passa a participar de processos de Estado, principalmente através da AIDS, né, e dos grupos, dos projetos, o movimento torna-se, como também apontou a Regina, cada vez mais identitário e essencialista, né, enquanto, diria eu, a academia torna-se cada vez mais anti-essencialista e construcionista, incorporando diferentes perspectivas anti- ou pós-estruturalistas. De vez em quando o tempo fecha e dolorosos conflitos e tretas tornam-se públicos. Né? Agora, o interessante é que em algum momento eu disse isso, que o movimento e a academia andavam de mãos dadas em sentidos opostos, né? Mas continuavam no diálogo, e continuam no diálogo. Bom, mas Bom, é necessário, eu acho, fazer uma pausa para pensarmos também o paradoxal modo como o próprio ativismo vai construindo uma identidade, né? A gente fala de essencialismo, né? De como é que a identidade homossexual, naquele momento homossexual, vai catalisar o movimento, mas acho que é muito importante pensar esse processo muito particular, né? De construção de uma identidade que vai se multiplicando, vai se segmentando, né? E eu acho que ela vai se segmentando a partir de um certo conflito entre umas que eu chamo de forças centrífugas das experiências e das subjetividades e forças centrípetas da identidade, né? Então o que a gente tem é cada vez aparece mais letrinhas nesse acrônimo que a gente né, quase nem consegue mais falar e aparece esse intrigante mais no final, né, que aponta para um futuro, talvez, de experiências quase que singulares individuais, né? Portanto, um pouco fora da ideia de uma identidade coletiva. Né? Mas, enfim, isso é uma questão que a gente pode... Então, essa proliferação de sujeitos impacta, obviamente, o campo científico, ou talvez seja melhor dizer que ela acontece na fronteira ou nos pontos de articulação entre o campo científico e o campo político. É interessante perceber como conceitos eventualmente gestados na academia por perspectivas teóricas anti-essencialistas, como, por exemplo, de homoerotismo, que foi um termo que o Jurandir Freire Costa vai divulgar nos anos 90, justamente se contrapondo a uma ideia essencializada de identidade, como é que essas palavras se transformam em identidade, né? Porque muitas pessoas naquele momento passaram a se designar como homoeróticos, né? A própria ideia do queer também, né? Você tem uma teoria que de fato questiona a identidade e essa expressão vira mais um sujeito, mais um definidor de um sujeito do nosso acrônimo, né? Bem, tem outros exemplos, né? O modo como indexávamos a pesquisa sobre violência letal, né? Enquanto violência letal contra homossexuais, mesmo que os dados da pesquisa revelassem uma enorme distância, seja entre a dinâmica da violência, seja nas reações da polícia e da justiça, entre a violência letal que atingia homens gays, que hoje a gente chamaria de homens gays, e a violência letal que atingia travestis, que naquele momento a gente englobava, e o próprio movimento englobava na categoria de homossexual. Né? Bom, naquele momento nem sequer a expressão homofobia ou violência homofóbica já circulava, que já circulavam no movimento e estavam muito disponíveis aos pesquisadores. Né? Isso faz eco um pouco a discussão de ontem, como é que a categoria gênero também, naquele momento, era pouco, né? Indexava pouco, a gente falava de violência contra a mulher. Né? Bom, pulando aqui. Né? Então, essa experiência de pesquisa sobre violência letal contra homossexuais, então, que foi desenvolvida exatamente entre 99 e 2000, 2001, é interessantíssima no que se refere ao diálogo e ao enredamento entre academia e ativismo que eu estou querendo propor aqui para discussão. Né? Antes de começar o processo, o projeto foi discutido com os grupos ativistas do Rio de Janeiro e da região metropolitana.
Então, houve essa iniciativa de discutir o próprio projeto. A pesquisa teve como ponto de partida os dossiês com notícias de assassinatos que os grupos homossexuais na época organizavam e enviavam para o GGB fazer sintetizar e produzir as suas estatísticas sobre assassinatos de homossexuais no país, né? Então, toma como partida, né, essas matérias. E apesar de tudo isso, quando a gente encerra o trabalho, os resultados nos deixaram bem tensos, uma vez que não pareciam preencher as expectativas ativistas, né? Eu vou dar alguns exemplos, meu tempo está acabando, eu só vou ficar neste caso. Mas, por exemplo, havia uma distância muito grande entre as informações da polícia e da justiça, perdão, tá? Havia uma distância muito grande entre as informações dos jornais que alimentavam as estatísticas do movimento e as informações que a gente tinha a partir da polícia, dos BOs, dos inquéritos e dos processos. Ou seja, muita coisa que os jornais anunciavam como sendo assassinato de homossexuais não apareciam como de homossexuais. Isso simplesmente não era, né, não aparecia nem no inquérito, nem no processo. Então, isso era uma primeira dificuldade, né? Ou seja, havia uma confiança muito exagerada nas fontes jornalísticas, né? Sem uma análise mais detida da produção dessas matérias. Havia uma grande heterogeneidade dos casos, né? E muitos deles envolviam gays, homens gays, tanto como algozes quanto como vítimas. Então, era muito difícil pensar uma homofobia claramente funcionando ali, né? Pensando a homofobia como essa violência que atinge uma pessoa pelo que ela é, né? Então, você tinha situações de interação, crimes que aconteciam em interações que envolviam, né, homens gays, tanto de um lado das vítimas quanto do lado dos assassinos, né? A gente também começou a perceber que muitos desses assassinatos aconteciam em relações muito desiguais, né? Havia uma quantidade muito grande de homens gays assassinados por nichês, supostamente. Bom, havia muitos casos, né, de assassinatos em que aconteciam, então, no contexto de relações desiguais, né? Porque geralmente a vítima era mais velha, mais branca, e os assassinos eram mais jovens, mais negros, né? E que estavam em relação, às vezes apenas sexuais, mas às vezes também de tipo conjugal, né? Em relações muito desiguais, né? Bom, a impunidade também não era a regra. Nós mesmos partimos, né, da ideia de que a gente ia encontrar um grande número de casos não resolvidos, bom, ou arquivados. Isso acontecia na violência que atingia travestis. Mas na violência que atingia homens gays, que eram, né, mais frequentemente de camadas médias, alguns muito famosos, havia a punição, né? Havia um processo, se achava o criminoso e se condenava. E era muito interessante a lógica que operava na justiça, porque a gente constatou que o preconceito funcionava de uma forma completamente inesperada. Né, os policiais trabalhavam assim, muito intensamente para saber se a vítima era sexualmente passiva e se o assassino era sexualmente ativo. A gente não entendia por que aquilo, né? Aí depois, com o trabalho, a gente viu que a ideia da passividade sexual construiu o verdadeiro homossexual. O sexualmente ativo podia estar tanto com homens quanto com mulheres. E se estava com homens, era para explorar a fraqueza da vítima, né? Então, assim, as vítimas eram vítimas do próprio desejo antes de serem vítimas dos assassinos, né? Portanto, eu vou concluir, a homofobia não estava lá onde a gente esperava, né? Como uma motivação de uma série de purificações, quer dizer, como uma motivação do ato, né? E uma série de purificações era necessária para que aqueles crimes se tornassem crimes homofóbicos. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu só quero
finalizar mesmo dizendo que quando a gente foi apresentar esse relatório para o movimento, ou para a sua liderança do movimento, a gente estava, né, porque afinal tinha várias questões ali que não atendiam as expectativas nem do movimento, nem as nossas, quando começamos o trabalho. Surpreendentemente, a reação foi tranquila, né? Não houve nenhuma reação mais de crítica, tal, o que me levou a pensar que a questão não era o que a gente dizia, mas era o fato da gente dizer, né? Que o fato da academia estar tratando daquela questão já era em si a grande moeda de troca, e não tanto o que estava sendo dito ali, né? Então, acabou que nós não tivemos nenhum tipo de reação negativa. Bom, eu deixo, então, para depois outras questões relativas às outras pesquisas nesse diálogo entre ativismo e academia. Obrigado. Obrigada, Sérgio, por esse relato, por trazer essa trajetória do conceito e essas tensões identitárias e a relação entre movimentos, academia, ciência, violência. Bom, e agora vamos passar para Elaine falando sobre gênero e ciência. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde. Queria primeiro cumprimentar, né, o Neseg, as colegas, enfim, é uma felicidade imensa poder estar aqui junto com Bila, com Cida, Thaís e tantas outras colegas, assim, Cida e eu fomos colegas lá atrás, quando começamos nossa vida acadêmica no programa da Fundação Carlos Chagas, né, Relações de Gênero, então, assim, estamos nessas trocas. Bila também foi minha professora, enfim, acompanhou minha trajetória no mestrado, então é com muita alegria que eu estou aqui e queria agradecer todo o lado do Sérgio, que é a quem eu devo minha formação no Instituto de Medicina Social, no mestrado e doutorado, tanto o Sérgio quanto a Malu Reborn, que foram os meus e minha orientadora nesse percurso todo. Então, assim, eu fico super emocionada de estar aqui entre tantas pessoas que eu já li, que eu admiro muito, né, que são trabalhos inspiradores para a gente, e agradecer mesmo. Eu trouxe uma reflexão que está em aberto, né, uma reflexão que está sendo construída agora, e que tem a ver com alguns incômodos que eu sinto como pesquisadora na área de gênero, sexualidade, na saúde coletiva, né, que é a minha área de atuação, mas especialmente a saúde reprodutiva, que foi onde eu construí toda a minha trajetória de pesquisa ligada ao tema da reprodução. E a gente teve uma mesa na Unbox agora, 15 dias atrás, então é um começo dessa reflexão que a gente começou lá. A mesa se chamava É Possível Fazer uma Ciência Feminista no Brasil? E o nome da minha comunicação é um pouco o lugar incômodo da ciência feminista, que eu acho que tem a ver com incômodos que eu tenho sentido no trabalho de pesquisa. Eu vou tentar ler para ficar dentro do tema, né? Tentarei refletir sobre o que significa fazer uma ciência feminista partindo do horizonte ético-político que nos guia nessa jornada de trabalho acadêmico. Situada na interface da antropologia e da saúde coletiva, buscarei situar brevemente minha trajetória de pesquisa, algumas questões que me afligem e possíveis caminhos para pensar nossos desafios no cotidiano de trabalho das nossas universidades públicas. Então, eu dividi um pouco a comunicação em dois momentos, uma síntese breve do passado, né, que é esse meu passado de 20 anos na UFRJ, e do momento atual. Então, é um pouco assim. Ao resgatar um pouco da minha trajetória de pesquisa na saúde coletiva, é preciso assinalar que ela foi e continua sendo eminentemente marcada por uma formação antropológica na área dos estudos de gênero e sexualidade, das corporalidades e, mais tarde, pelos estudos interseccionais.
Detive-me a pensar o entrelaçamento entre os marcadores sociais da diferença, como posição de classe, gênero, sexualidade, raça, etnia, geração, entre outros, e a necessária afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos, em especial de jovens e mulheres usuários do Sistema Único de Saúde. Isso aponta para uma postura reflexiva e crítica posicionada, assumidamente política, engajada a respeito das múltiplas desigualdades sociais, de classe, gênero, sexualidade, raça, geração, que se traduzem em hierarquias de poder e privilégios. Estudar as interações entre tecnologias contraceptivas e seus usos e impactos em corpos femininos historicamente situados em contextos de extrema desigualdade social, hierarquias de gênero, racismos e violências, nos impõe descortinar vieses epistêmicos, essencialismos e universalismos que não condizem com o necessário rigor analítico. Tomar a reprodução como foco de análise a partir da gravidez imprevista, da contracepção e do aborto tornou-se um imperativo na minha carreira, no sentido de pensar a afirmação de direito das mulheres no SUS, em suas trajetórias sexuais, afetivas e reprodutivas, suas necessidades e sofrimentos, os agravos que adoecem e podem matar precocemente, formas de cuidado e assistência mais compreensivas e dialogadas, que respeitem a diversidade social, racial e de gênero. Ao eleger, em determinado momento, a contracepção de emergência, que as pessoas conhecem como pílula do dia seguinte, para estudo e aprofundamento do lugar social que tal recurso contraceptivo ocupa na vida das mulheres, sobretudo jovens, fui instada a mergulhar em outro campo da antropologia dos medicamentos, onde aprendi sobremaneira que medicamentos podem conter significados distintos, adquirir usos sociais e carregar simbologias múltiplas, segundo o contexto cultural e modos de acionamento por parte dos sujeitos. Na esteira dos processos de medicalização, biomedicalização e farmaceuticalização da sociedade contemporâneas, cada vez mais o mercado farmacêutico, o complexo médico-industrial, as balas mágicas invadem nosso cotidiano, disputando sentidos e soluções tecnológicas a problemas sociais complexos e enraizados nas práticas culturais de países pobres como o Brasil, somos desafiadas a ir além, a buscar as tramas complexas que subjazem as nossas práticas sociais cotidianas. Pude identificar como jovens mulheres tentam dar conta de evitar a gravidez, uma incumbência ainda vivida solitariamente pelas mesmas, diante de poucas alternativas contraceptivas não hormonais e as hierarquias de gênero que perpassam as relações heterossexuais, as quais dificultam o comprometimento masculino com a contracepção e ou proteção às infecções sexualmente transmissíveis. Administrando seus momentos de eventual desproteção, o uso da contracepção de emergência tem contribuído para a diminuição de futuros abortos, embora ainda não saibamos, do ponto de vista demográfico, a expressão desse recurso, entre outras formas de contracepção. A gente está com um hiato, desde a última PNDS, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 2006, então, praticamente em 26, nós estamos com um hiato de 20 anos de dados dessa área. Então, a gente especula, mas, Em seguida, passei a reflexão do que chamamos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Eles são chamados pela sigla LARC, cada vez mais promovidos no cenário internacional pelas agências multilaterais em países periféricos da África, América do Sul, entre outros. Novamente, o mergulho para compreender tais artefatos biotecnológicos e seus usos e prescrições me conduziu a estudos antropológicos da ciência e tecnologia, buscando ampliar meu escopo de análise
por meio de cientistas feministas como Emily Martin, Nellie Woodshorn, Donna Haraway, Dorothy Robert, entre outras, que desconstroem os paradigmas científicos por meio dos questionamentos críticos de gênero e raciais sobre como a ciência vem sendo forjada no Ocidente iluminista para consolidar uma certa ordem social eurocêntrica, heteronormativa, patriarcal, capitalista e branca, que tem nos corpos femininos, sobretudo negros, locais de experimentação e de aprovação de novidades tecnológicas lançadas pelos laboratórios farmacêuticos no mundo. O exemplo de minha pesquisa sobre o dispositivo de esterilização Essure, comercializado pela Bayer, indica o quanto novos lançamentos no mercado farmacêutico podem prejudicar e adoecer muitas mulheres tomadas como cobaias destes novos dispositivos biomédicos. Eu vou voltar a esse assunto, porque é a minha pesquisa atual. Por fim, em linhas gerais, o enfoque sobre o tema da contracepção foi sendo gradativamente ampliado e se sofisticando a partir dos enquadres teóricos das matrizes da interseccionalidade e da justiça reprodutiva, por meio de feministas negras como Loretta Ross, Patrícia Collins, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, entre outras, e da governança reprodutiva, que articula práticas estatais de raízes coloniais com financiamentos de consórcios internacionais para reduzir a meta de indicadores importantes como a mortalidade materna, as gravidezes imprevistas, os abortos inseguros em países pobres e com extremas desigualdades sociais, de gênero e raciais. O problema surge com o modus operandi dessas estratégias multilaterais, que mesclam algum grau de autoritarismo ou coerção, ainda que bastante sofisticadas, no cumprimento de tais metas, subjugando ou subordinando os desejos e necessidades das mulheres a protocolos locais e agendas políticas determinadas. Creio que venho empreendendo uma leitura antropológica do debate público sobre os métodos contraceptivos de longa duração no Brasil, em especial os hormonais, quais são o implante subdérmico, né, que a gente coloca, e o que fala o DIU hormonal, né, o Mirena, o nome comercial, é o sistema intrauterino com levonorgestrel, que, diferencialmente do entusiasmo biomédico com tais soluções, pondera sobre a centralidade das usuárias nessas escolhas contraceptivas. Por fim, uma pesquisa que tem me despertado enormes desafios para pensar o desequilíbrio de poderes e saberes em relações hierárquicas de profissionais de saúde, sobretudo médicos, e mulheres usuárias do SUS, tem sido uma investigação que eu comecei em 2018 sobre esse dispositivo de esterilização que se chama Essure, fabricado pela Bayer, atualmente com seu processo de comercialização interrompido em razão dos enormes prejuízos que trouxe às mulheres que o inseriram nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Brasil, que, por sua vez, impetraram processos judiciais à empresa solicitando indenizações. Acompanhando de perto o caso brasileiro, desde então, com mulheres disputando com os médicos os sentidos de suas dores, sem haver um diagnóstico preciso sobre os efeitos colaterais nelas provocados pelo artefato. Nesse caso, a peregrinação dessas mulheres por justiça, reparação e extração do dispositivo de seus corpos engendra uma disputa epistêmica sobre quem pode falar e atestar sobre tais sintomas, se decorrentes ou não do dispositivo, e como o conhecimento de tais mulheres de base testemunhal pode ser validado dentro dos cânones das políticas científicas. Até onde o conhecimento experiencial pode ser considerado legítimo e dotado de credibilidade pública,
São essas algumas das questões que me inquietam, sobre as quais pretendo me dedicar. Até onde uma ciência pode ser genuinamente feminista. Em síntese, poderia afirmar que me dediquei esses anos todos a pensar, analisar e avaliar políticas públicas contraceptivas que têm na gravidez imprevista, no aborto inseguro e na esterilização mal sucedida, que é o caso desse dispositivo, expressões cruéis do sofrimento e padecimento das mulheres ao longo de toda a trajetória sexual e reprodutiva. Tais políticas estatais apresentam invariavelmente recortes de gênero, raciais e territoriais, que reinstauram na atualidade vieses coloniais sob o manto da universalidade dos direitos sexuais e reprodutivos. Estar atenta a tais desdobramentos perversos nos move no sentido de fazer valer as vozes das mulheres, feministas ou não. Ninguém deve decidir sobre sua vida, corpo e saúde, além delas próprias. Passo para o momento atual. Só para situar, esse dispositivo eram duas, para quem não conhece, eram dois fios, como se fossem fios de aço flexível, né, molas de aço flexível feitas de níquel e titânio, como um fio de cabelo, mínima, muito pequena, que eram introduzidas pela vagina nas tubas uterinas. Com o tempo, 3 meses, elas grudam e fecham essa passagem no canal. Então, a promessa é de que era um procedimento rápido, indolor, feito no ambulatório, e acho que por isso que no Brasil, que a gente sabe, essa fila da laqueadura, essa espera, né, ela foi canalizada nos hospitais públicos, vinculados ao Sistema Único de Saúde de grandes capitais do país, convocadas as mulheres para esse procedimento vendido como mais simples, efetivo, enfim. E a história foi outra, né? Tiveram danos, além de engravidarem, que não seria o caso, muitos casos de adoecimentos crônicos ligados a toda a saúde. E aí a Baia retira do mercado, fez um acordo nos Estados Unidos que está protegido sob sigilo, e as vítimas estão espalhadas, no caso aqui do Brasil, sem nenhum tipo de organização, registro, nenhum lugar sabe quantas mulheres, quem foi, onde elas estão, Você vê que era algo bem experimental, sendo testado inicialmente, né, nos hospitais públicos, e se tivesse êxito, acho que depois cairia na rede privada, porque meu incômodo é como que durante o período de 2009 a 2017 ele não entrou na rede privada. É muito tempo, né? Então, não tem relato nenhum de inserção em consultórios privados, somente em hospitais públicos de Brasília, São Paulo, Rio. Então, é uma história que a gente já conhece, né? Que em 2024 você vê de novo, enfim, é muito sério. Bom, deixa eu só continuar aqui, senão ela vai me... Em diversas situações de pesquisa, fica patente o não reconhecimento e a não validação por parte do conhecimento e do poder médico das experiências e narrativas femininas sobre os seus adoecimentos, sobre os diversos efeitos colaterais dos contraceptivos hormonais em seus corpos, os quais provocam muitos mal-estares, sofrimentos cotidianos e descontinuidade no uso regular dos métodos, de novo deixando elas vulneráveis à gravidez. São muitas as estratégias de silenciamento e não valorização do conhecimento dessas mulheres, advindo de suas experiências corporais cotidianas e da sua autopercepção de saúde ou doença. A história da ginecologia, como disciplina médico-científica, está eivada de vieses coloniais, racistas e de experimentações clínicas que não condizem com a postura ética de respeito ao outro. Evidente o laço histórico de destituição dos saberes leigos
O caso das parteiras, por exemplo, que vão sendo apropriados e substituídos por uma expertise médica pouco sensível à experiência e voz das mulheres. Os tristes episódios de violência obstétrica, racismo obstétrico, de recusa ou de imposição, de dificuldades para o acesso à laqueadura, ou mesmo ao DIU de cobre, de coerção contraceptiva, dirigindo as escolhas das mulheres para pontos de vistas que desconsiderem o desejo ou os relatos dessas mulheres usuárias, tem me inquietado bastante. Recorrentemente, elas são penalizadas, responsabilizadas ou culpabilizadas individualmente por não se cuidarem, como deveriam, por fazerem escolhas sem a devida ciência dos riscos e efeitos adversos, por aceitarem recomendações médicas ou de profissionais de saúde sem refletirem com cautela sobre tais desdobramentos em sua saúde. Algo que remete à dimensão relacional do par afetivo-sexual e às circunstâncias das relações de gênero heterossexuais, que ensejam negociações com os parceiros nem sempre consensuais. Sempre tais desfechos remetem a circunstâncias situacionais e relacionais que implicam necessariamente o diálogo e a interação entre médicos e pacientes, nos encontros clínicos, nos aconselhamentos contraceptivos, enfim, nas práticas de atenção à saúde. Nesse sentido, além dos parceiros sexuais para a tomada de decisão relativa à sua vida sexual reprodutiva, elas invariavelmente também dependem da interação com os médicos ou profissionais de saúde para poderem optar por algum método contraceptivo, em caso de não desejar engravidar, e do acompanhamento clínico durante a utilização. Tá bom, deixa eu ver o que eu... Acho que eu vou... Só vou fechar por aqui, então. Em trabalho mais recente que publiquei sobre tais disputas epistêmicas entre saberes leigos de pacientes, né, e médicos em torno desse dispositivo, comecei a refletir sobre essa interface entre conhecimento experiencial, de base testemunhal, e as possibilidades de diálogos epistêmicos com conhecimentos científicos consolidados oficialmente. Como a ciência poderia se abrir ou se beneficiar desses saberes, tornando-se mais próxima de quem dela se beneficia? O que seria uma ciência cidadã, tendo em vista as várias modalidades de participação do público nas investigações científicas? Neste trabalho, aborda as questões do estatuto do conhecimento e das disputas epistêmicas em torno do dispositivo e de qual modelo de ciência podemos reafirmar no embate entre campos disciplinares tão díspares como a medicina e a antropologia. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo já terminou, não foi? E aí, tento salvar alguma coisa na hora do debate, se for possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Elaine, por essa apresentação tão rica, por trazer esses problemas que nos angustiaram tanto e questões tão urgentes. E agora eu vou passar para a Aparecida, que vai falar para nós sobre trabalho sexual, cuidado, pandemia. Obrigada. Bom, quero agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez, uma audiência maravilhosa. Nós estamos todas no NESEG, todos e todas, estamos muito felizes. E eu estou bastante emocionada também esses dias. Bom, quero agradecer meus colegas aqui. Sérgio, ontem eu dizia para ele, puxa, você teve uma influência que você nem imagina na minha formação, porque também estive com o Sérgio lá nos primeiros cursos de metodologia em gênero, ele avaliando os meus trabalhos. Enfim, as colegas, as pesquisadoras, né, as grandes mestras que estão aqui conosco desde ontem, quero agradecer também aquelas que passaram por aqui ontem, e, aliás, tem grandes mestras sentadas na plateia, vindo simplesmente assistir. Imagina, são as poderosas. Então, vou começar dizendo que eu estou nessa mesa
porque, mesmo me sentindo muito mais uma socióloga do gênero, mais no sentido estrito, né, e principalmente uma socióloga dos estudos de gênero, violência, gerações foi meu principal tema de pesquisa de doutorado, né. As pesquisas sobre prostituição, no entanto, e sobre trabalho sexual, vocês vão ver que eu vou alternar várias vezes, depois eu posso falar sobre isso no debate, se vocês quiserem, não vou falar agora. As pesquisas sobre prostituição e trabalho sexual e as suas relações com a sexualidade e saúde nunca me abandonaram desde o mestrado nos anos 90. Né? Então, apesar dos meus inúmeros esforços assim, para deixar definitivamente o estudo da prostituição, eu me esforcei muito, né? Mas em diferentes momentos esse estudo me chamou de volta, né? No doutorado eu tentei realmente fazer uma ruptura com isso definitiva, né? Eu estava me transformando numa putóloga e aquilo já estava me incomodando, mas não adiantou, né? Não adiantou e aqui estou eu de volta e eu acabei escolhendo dessa vez. Primeiro eu pensei se eu iria pegar esse debate a partir dos meus diferentes estudos, né? E eu acabei fazendo o trabalho de simplesmente aproveitar os resultados da minha última pesquisa, em certa medida, né? Eles também já estão, de certa maneira, eles também reúnem um pouco aquilo que, digamos, ensejou a minha questão clássica, né, nos estudos sobre sexualidade e prostituição, né, e que, obviamente, é uma questão clássica Foucaultiana, né, ela está inspirada em Foucault, né, e que já foi até banalizada, de tão amplamente explorada, né, que é aquela ideia de pensar os dispositivos da sexualidade o tempo todo, né, as articulações de saber e poder, né, aí implicadas. Apesar de eu estar falando muito mais sobre cuidado, vocês vão ver que eu vou voltar à discussão da mesa da manhã, ao trazer muitas questões sobre o cuidado. Então, antes de eu começar a apresentar esses resultados de pesquisa, eu vou fazer uma explanação, acho que muito mais empírica, né? Mas eu queria dizer que eu acompanho o surgimento e a construção social, e o próprio desenvolvimento do que nós podemos chamar de movimento social e ativismo das prostitutas e trabalhadoras do sexo, né? Desde os anos 80. Tá? E muito sinteticamente, né, apenas por uma localização histórica, eu diria que é exatamente nesse período que no Brasil se inicia um longo e tenso caminho para o reconhecimento político e público, né, das trabalhadoras do sexo. Um caminho que questionava atributos negativos, que associava as mulheres prostitutas às ideias de passividade, degradação, ameaça e, principalmente, contaminação, que é a questão que está mais próxima, né, do trabalho que eu apresento aqui hoje. Ainda que, é claro, nós sabemos que um quadro ambíguo, né, sempre caracterizou o lugar das mulheres dessas mulheres na sociedade e, aparentemente, atributos positivos, né, também fizeram parte desse quadro. E um outro esclarecimento também é que vocês vão me ouvir falar de prostitutas, trabalhadoras do sexo e mulheres. É essa a minha unidade da análise para eu poder realmente aqui apresentar esse trabalho. A pesquisa que nós fizemos foi pesquisa em ambiente online. Nós pesquisamos tanto documentos, na verdade, essa minha pesquisa sobre a AIDS, ela já começa há muito tempo atrás também, e depois, para a pesquisa sobre a pandemia Covid, né, nós acompanhamos os ambientes online de reuniões de organizações e dos movimentos sociais de prostitutas que estavam enfrentando a pandemia naquele momento. Então, posso falar um pouco mais sobre essa questão também da metodologia depois, né? Então, o que eu vou tentar lançar o seguinte, algumas questões para a gente pensar, né, como é que, no contexto do trabalho e da intimidade sexual nas pandemias, as fronteiras e as práticas de cuidado relacionadas à saúde, elas aparecem borradas por moralidades articuladas principalmente
com a dimensão da sexualidade. Então, situando em um plano mais analítico, né, eu acho que podemos entender as práticas de cuidado relacionadas à saúde como sendo aquelas que vão implicar em acessar conteúdos cognitivos ou experiências sobre prevenção e formas de evitar contágios que podem depender, em menor ou maior escala, da aquisição de conhecimentos técnicos especializados e científicos. As trabalhadoras do sexo fizeram isso o tempo todo, na epidemia da AIDS e na pandemia da Covid. Mas essas práticas, elas podem incluir também a mobilização de aparatos afetivos e emocionais que ajudam a promover o autocuidado e o cuidado dirigido aos outros. Então, vou recolocar a questão agora, porque eu não tinha colocado ainda didaticamente, né? Eu vou tratar dessas práticas em 2 contextos, né? Eu já falei, mas vou ter que repetir, porque estava desorganizado. Os contextos dos movimentos e organizações do trabalho do sexo, tanto no enfrentamento da AIDS, quanto no enfrentamento da Covid-19. Esses contextos marcaram, sem dúvida, a história recente do trabalho sexual no Brasil. Não há dúvidas de que o tema da saúde, os conhecimentos científicos e técnicos implicados no trabalho de prevenção e não contaminação vão ganhar muita centralidade nesses 2 momentos. Ao mesmo tempo, compreendidos desde as suas dimensões políticas e institucionais, como também desde as ações coletivas e experiências de grupos vulneráveis e estigmatizados, os enfrentamentos às epidemias apresentam sinais reversos e contraditórios que nos fazem ver tanto uma prática universal para produzir bem-estar e saúde, quanto uma prática que esconde, né, borra desigualdades sociais, econômicas e processos discriminatórios variados. A gente sabe que a construção social de trabalhadores do sexo como sujeitos políticos vai alterar a agenda pública brasileira que relacionava trabalho sexual e prevenção à AIDS, contribuindo para que essa relação se associasse à prevenção e à formação e à informação. Quer dizer, essa experiência vai fortalecer, né, de uma certa forma, positivar, né, a relação das prostitutas com os governos, com organizações não governamentais, e, enfim, uma gama de mediadores que acabam entrando nesse novo campo político de ação. Desculpa, voltamos ao campo. Na pandemia de Covid-19, as trabalhadoras do sexo vão ocupar diferentes plataformas de ambientes online para criar rede de colaboração e proteção, se organizar para ter acesso a equipamentos de proteção individual, cursos para oferta de serviços eróticos pela internet e, assim, participam de ações de enfrentamento às dificuldades sociais e econômicas. Bom, para relacionar essas 2 práticas, esses 2 acontecimentos, as nossas principais questões foram as seguintes: como é que as trabalhadoras do sexo mobilizaram conhecimentos técnicos e científicos, assim como conteúdos emocionais, alguns já presentes nas lutas de combate à epidemia da AIDS durante o coronavírus? E quais conhecimentos e formas de compreensão sobre cuidado circularam nas organizações e grupos de ativistas e como, em certa medida, os riscos e efeitos sociais da pandemia e da AIDS foram relacionadas. E aí, uma importante observação, vou começar a fazer cortes por causa do tempo, mas é importante dizer que, na literatura sobre epidemias e seus impactos em grupos vulneráveis, né, que são vistos como desafiadores às ordens de gênero da sexualidade, tem um relativo consenso que considera que os efeitos estigmatizadores estariam mais centrados na AIDS, enquanto os efeitos sociais e econômicos seriam mais notáveis na pandemia de Covid-19.
A questão é que os resultados gerais dessa nossa pesquisa, eles problematizam a separação feita entre estes efeitos. A gente viu que efeitos estigmatizadores, né, estão muito mais interconectados nos dois casos e nas duas epidemias, né? Por isso até que eu chamei só de epidemias o título, né? Na maneira como vão atingir as trabalhadoras do sexo nos dois acontecimentos. E aí a gente pode falar, eu posso falar mais sobre como isso acontece, né? Depois na apresentação, porque o meu tempo, como é que está? Ah, tá bom, 8 minutos, está ótimo. Se tivesse pior. Eu posso falar mais sobre isso depois. Na epidemia da AIDS, né, a epidemia da AIDS, ela, como eu já disse, ela vai fortalecer essas organizações e esses ativismos, né, mas ela vai intensificar também uma ordem de especializações no trabalho sexual que veio a requerer que essas mulheres mobilizassem mais condições cognitivas e emocionais, né, que acabavam reforçando hierarquias já existentes entre diferentes modalidades de prostituição, né? Quer dizer, é um pouco o que a gente denomina, pelo senso comum, quer dizer, a prostituição, a zona do meretrício, a prostituição de garotas de programa, quer dizer, as que mais se beneficiaram eram aquelas que estavam, em alguma medida, inseridas em circuitos, né, de organização política, né? E isso realmente acaba segmentando mais a própria organização do trabalho. Então, se, por um lado, os treinamentos e habilidades adquiridas com a AIDS e procedimentos para cuidar de si, né, e dos outros reduziram os riscos da contaminação, no caso da AIDS, né, tal especialização também acabou, de um lado, valorizando, de outro lado, desvalorizando diferentes grupos de trabalhadoras sexuais, né? E aí tem outras dimensões desse conflito que eu posso também, dessa segmentação, que eu posso também trazer depois aqui no debate. Resumidamente, eu diria o seguinte: no caso da epidemia da AIDS, estigmatizações e formas de exclusão e desvalorização estiveram borradas pela importância que teve também a maneira como prostitutas foram positivamente construídas como empreendedoras de cuidado e atenção, e isso mitigava a posição estigmatizada de degradação e perigo, né? Mas também as colocava como relativamente incluídas, né, nas campanhas de participação de prevenção à AIDS, né, o que a Silva Guião vai chamar de cidadanização, né, quando se refere a essa participação das pessoas LGBTI+, né, nas campanhas governamentais, né, de prevenção à AIDS, né? Ou seja, elas diziam que eram vistas mais como sujeitos preventivos, né, do que como sujeitos integrais, né, na área da saúde, né? É o que as trabalhadoras do sexo, inclusive, disseram para nós em situações de entrevista. No caso da pandemia da Covid, agora eu vou fazer um corte, fazer outro corte, pode deixar, está no controle. O controle e a prevenção na pandemia do novo coronavírus, eles foram feitos, a gente sabe, foram feitos por diferentes esferas administrativas, né, federal, estadual, municipal, né, e eu vou só dizer que o isolamento social foi a principal medida adotada para reduzir a curva de contágio,
né? E, inevitavelmente, o autocuidado e o cuidado relacionados à responsabilidade com a saúde foram cultivados e se tornaram inseparáveis, né, da agenda de combate ao vírus e na aplicação de medidas de prevenção no âmbito de toda e qualquer forma de contato interpessoal, interpessoal e íntimo, né? Eu vou pular aqui um outro dado da pesquisa que eu acho que é interessante trazer depois, né? O fato é que houve, quer dizer, as prostitutas se viram e trabalhadoras sexuais se viram diante do seguinte dilema, né? Como ganhar dinheiro, assim, né? Como fazer renda, até porque elas estiveram fora, né? Elas não foram contempladas com as ajudas e os auxílios do Estado, né? Então, o sexo pela internet apareceu como uma opção, mas ele se mostrou inviável, e eu posso falar um pouco mais sobre esse dado depois no debate, né? Para um grande número de trabalhadoras do sexo, e muitas tiveram que voltar para as ruas, né? Então, isso alterou, inclusive, ideias e práticas, né, associadas ao cuidado junto ao cliente. Por exemplo, algumas diziam: não vou para a rua, além de usar o material de proteção, mas eu posso começar a atender só aquele cliente que eu já sei, que eu já conheço, que eu sei que eu vou encontrar, ou que é mais velho, né? Ou eu atendo em casa aquele cliente com quem eu tenho alguma relação de conhecimento e confiança, né? Mas, de qualquer maneira, o conflito no trabalho do cuidado durante a pandemia, para ela, estava ocorrendo o tempo todo na fronteira de dois riscos, né? Esse risco, o temor de contrair o vírus, desenvolver uma doença, e o temor de perder a fonte de renda. Como considerações finais, o trabalho sexual mostra que, se tratando de grupos sociais que desafiam modelos normativos de gênero e sexualidade, como eu já disse, os efeitos sociais e estigmatizadores das epidemias ficam muito imbricados. Na Covid-19, tal como na AIDS, a estigmatização também maximiza os efeitos sociais. As práticas de cuidado relativas ao uso de preservativos na epidemia da AIDS mostram que as trabalhadoras do sexo são responsabilizadas por cuidar e evitar infecções. Elas várias vezes manifestaram isso. É claro que elas também têm muito interesse em cuidar de si e de cuidar do uso dos preservativos na relação com o cliente, mas o foco na responsabilidade da trabalhadora sexual reforça a ideia de que elas têm a tarefa e a obrigação de cuidar, e mesmo as confunde com a posição de detentoras de algum risco. Na pandemia da Covid, elas identificaram que, mesmo fornecendo cuidado com e para o Estado na epidemia da AIDS, porque nós confirmamos que existe essa memória cognitiva, né, do aprendizado, da evitação do contágio, agora elas não eram cuidadas pelo Estado. Né? Então, a epidemia da AIDS deixou isso claro para elas. O cuidado assumia, portanto, diferentes significados morais e políticos. Então, eu diria, para encerrar, sim, meu último trecho, a exemplo do que inspiram os estudos do CARE, orientados pela perspectiva da economia das relações sociais íntimas, em Viviana Zelizer. Eu trabalhei bastante com Zelizer. O trabalho sexual dialoga com muitas das condições estruturais e subjetivas por meio das quais o cuidado se desenvolve. Estudos têm mostrado como nas trocas, intimidade, sexo, dinheiro, circulam cuidados e moralidades. Então, eu lembro, por exemplo, o trabalho de Parrenhas sobre migrantes em Filipinas, que mostram que seus trabalhos são dificultados, né, o trabalho dessas migrantes por restrições estruturais da migração e pelas fronteiras de moral de cuidado, das morais de cuidado.
ao mesmo tempo que elas são colocadas como as principais responsáveis por levar clientes a consumir em bares e clubes no Japão, né, tornando o negócio rentável, ou seja, elas são chamadas a participar do cuidado pela lógica do mercado, ao mesmo tempo em que vive constrangimentos estruturais bastante fortes, como também o trabalho da Adriana Psitelli, né, que em diferentes setores de atividade no exterior, ela encontra migrantes brasileiras, né, que vão articular ao mesmo tempo o sexo comercial, carinho, limpeza e cuidado, né, e permitindo às trabalhadoras do sexo atrair clientes de somas elevadas de dinheiro. E, por fim, a última questão a destacar, como um grande resultado da pesquisa, né, um quadro mais amplo, é que os cenários de risco epidêmico apresentados nessa nossa pesquisa mostram como as relações de cuidado e dinheiro se estreitaram e foram, ao mesmo tempo, amplificadas por questões morais e políticas. Eu quero dizer com isso que, analisadas relacionalmente, as epidemias mobilizaram práticas e anseios de cuidado, amparo, ajuda e outros clamores morais e materiais por compensação de danos. As respostas políticas e imediatas dos Estados nacionais, colocadas em cada contexto, envolver em alguma medida amparo emocional e dinheiro acompanhado de recursos materiais, investimentos cujas somas aumentaram e se estenderam na Covid-19. Na pandemia, os clamores por apoio e ajuda não foram diferentes entre trabalhadoras do sexo e prostitutas, né? Mas, no caso delas, elas estiveram desamparadas pelo Estado, né? Sentiram com maior força o processo de estigmatização, né? Rotuladas como sujeitos, agentes potencializadores de contágio, e elas acabaram tendo que construir com suas próprias respostas e soluções econômicas, sociais e políticas. É isso. Obrigada, Aparecida, por essa apresentação tão rica e por problematizar o cuidado nessa perspectiva que não tínhamos pensado antes, né? Foi um trabalho muito inovador para a gente pensar o cuidado com o trabalho sexual e com as pandemias, estigmas, violências e desigualdades. Bom, então, nós temos tempo agora para abrirmos para algumas perguntas, ou não? Sim? Tá, então combinado, pessoal. 3 perguntas, e aí, conforme for. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde a todos. Eu sou Lena Lavinas, queria agradecer as lindas exposições da mesa. Eu queria fazer uma pergunta para a Elaine, rapidamente. Se esse experimento da Bayer foi implementado em hospitais públicos, eu suponho que deve ter tido uma autorização para que isso pudesse acontecer, né? Então, se teve alguma autorização e como ela se deu, isso tem que ter tido algum registro também de acompanhamento, porque isso poderia servir, a menos que houvesse algum acordo entre a Bayer e o Estado e o Ministério da Saúde, Anvisa, etc., que permitisse que houvesse confidencialidade dos resultados. Mas qualquer ato realizado, né, na esfera pública, dentro do SUS, ele tem que ter um registro e tem que ter uma autorização da Anvisa para poder. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque tem algum grau de confidencialidade nisso que é inaceitável dentro de parâmetros republicanos, democráticos. Obrigada. Meu nome é Gisela Torquato, faço Ciências Sociais, estou no 4º período. E são 2 perguntas, uma para o professor Celso
E uma para a professora Aparecida, é isso? É. Professor Sérgio? Ah, tá, professor Sérgio. Eu queria saber com o senhor qual ano que o senhor falou sobre os dados, sobre a maioria das pessoas negras assassinos, tipo assim, são assassinos, e os homens mais velhos, entendeu? Os gays brancos. Eu queria saber se esses dados são da década, são da época década dos anos 90, 80 ou 2000. E Aparecida, eu queria saber que a professora Aparecida, se são mulheres, são tanto mulheres cis ou são mulheres trans e travesti sobre a área da prostituição. É sobre isso. Então, agradeço demais a pergunta da Lena. Peço desculpas pela correria e não dá tempo de tudo, mas assim, me dá a oportunidade de explicar. Então, agora a gente sabe, né? Porque agora a gente sabe que foi um processo atropelado de aprovação no FDA, lá fora. Então, lá já houve muita pressão. Agora, a gente tem, inclusive, no site do FDA, todos os dados de problemas que só foram avaliados posteriormente, depois que as mulheres começaram a relatar sintomas, queixas e problemas. Então, no Brasil, é muito difícil da gente entender, porque não foi um dispositivo incorporado pelo Sistema Único de Saúde. Aí você falou, como não? Você não acabou de falar que, como as compras foram descentralizadas por municípios e estados, não foi algo que o Sistema Único de Saúde ofertou universalmente às mulheres. Então, mesmo assim, a Anvisa, a Anvisa tem vários processos. A Anvisa aprovou muito assim, inspirada. Se agências europeias, norte-americanas aprovaram, já é algo para falar. Vamos junto. Depois, ao longo do período desses anos, a Anvisa depois voltou atrás, pediu para tirar de circulação e, por pressão de novo do laboratório, voltou de novo e permitiu a circulação. Só que aí, logo depois, a própria Bayer retira o produto do mercado, alegando que não. Né, que não. Exatamente. Então, assim, o que é difícil é porque não tem algo centralizado no SUS, não tem alguém que responda pela prática. Quando as mulheres que frequentaram o Hospital Público Municipal do Rio, Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital de Brasília, do Distrito Federal, quando elas voltam, primeiro, os gestores mudam, as pessoas depois se silenciam, não falam sobre o assunto, e as pessoas começam, não, mas a gente não tem isso aqui, não conhecemos, não sabemos, porque não foi algo que o Sistema Único incorporou. Então, teve compra descentralizada por estados e municípios por uma única empresa no país inteiro que comercializou esse produto. Exatamente. Então, assim, tem várias etapas problemáticas que você busca registros. Por exemplo, tem uma dissertação no estado de Tocantins que a autora conta que o hospital já até fechou. E é muito nesse movimento assim, mutirão da laqueadura, mutirão, as chamadas em Brasília e também no Tocantins. Aqui também as pessoas anunciavam como sendo assim a solução definitiva do controle reprodutivo. Equacionamos o problema, as mulheres não precisam mais se internar, não deu tempo de eu explicar isso. Então, como era ambulatorial, você vai lá. Então, tem tudo isso, se você procurar, tem termo de consentimento livre esclarecido. Aí eu fui ler o daqui, do Rio,
São 6 folhas que nem a gente que trabalha na saúde há anos consegue entender bem. Mas tinha algo da ordem assim: você tem alergia à bijuteria? As mulheres relatam que a única coisa que perguntava é se você tem alergia à bijuteria. Gente, isso não se faz, né? Assim, não é assim que você. Exatamente. Então, assim, como agora o TCLE também é usado às vezes para proteger o profissional e não as usuárias, tudo isso foi feito, mas depois você não tem mais nenhum registro, nenhum. Que você fala onde estão todas as mulheres que implantaram. Nem o Ministério de Saúde ele emitiu uma nota. O que está provocando todo esse debate? O movimento das próprias mulheres. Elas se organizaram em grupo, elas se autodesignam vítimas do Exu, tal como aconteceu nos Estados Unidos, na Europa. Então, aqui também elas foram se mobilizando e começando a pressionar secretarias, gestores, defensoria pública. Então, tem um grande... Mas é muito doloroso. Por quê? Porque para você extrair, então, como foi vendido como algo simples, ninguém também contou, caso houvesse algum problema, como é que tira? Internação, cirurgia, e na maioria dos casos você tem que tirar as trompas, ou o útero, ou todo. Isso é algo muito mais complexo, caro, que elas não conseguem pelo SUS e não têm condições privadas para. Porque ele não sai, às vezes ele quebra, se espatifa, fica pedaço. Então, são várias cirurgias. Mas isso ninguém. Essa história você convence a colocar, vende como sendo uma solução e não explica detalhadamente. Sim, sim, sim. Eu acho que tem, Flávia, no total, entre 8 e 9 mil mulheres espalhadas pelo, sabe? É. Gisela, então, você quer? É porque eles não compraram da Bayer, eles compram da Comed, que era a empresa farmacêutica que intermediava. Mas é claro, eu acho que isso tem um grande conluio de lucro, favorecimento, apostas políticas, e que agora tudo desaparece e silencia junto com o assunto que, mesmo, por exemplo, né, onde eu conheço a FEBRASCO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetriz. Eu encontrei esse dispositivo num manual, depois desaparece. A versão seguinte do manual já não consta mais. E tem um silêncio absoluto, acho que tem um corporativismo muito grande, porque eu procurei colegas da USP e as pessoas me falam assim, Elaine, ninguém aqui quer falar sobre o assunto. Então, acho que tem muito... Né, a sociedade não se posicionou assim, porque foram ginecologistas que encamparam esses procedimentos, esses mutirões em vários hospitais. E depois você tem um silêncio absoluto. Bem, então, a questão da Gisela, né? Eu queria já agradecer a questão, porque a gente pode esclarecer um pouco mais, né, do que a gente está falando. Então, essa pesquisa foi feita entre 99 e 2001, né? A pesquisa. Era uma pesquisa sobre processos. Então, bom, que esses processos eram unificados pelo dossiê que o movimento organizava na rubrica Violência contra Homossexuais, que foi o que nós também utilizamos no próprio título da pesquisa. Bom, na justiça, são homicídios e latrocínios.
Essa é a classificação legal desses casos, né? Nós usamos uma outra classificação para começar a entender. Então, tinha uma heterogeneidade grande, que eu fiz referência, e a gente classificou em 3 categorias. Crimes de lucro, quando envolvia, basicamente, cobrir os casos de latrocínio, mas havia também alguns outros casos. Crimes interativos, que eram crimes que aconteciam em relações, né? Então, incluía inclusive relações conjugais, né? Pessoas que estavam né? Numa relação e acabam cometendo um assassinato, e execuções. Nós trabalhamos com essas 3 categorias. As execuções atingiam, sobretudo, travestis. Então, eram corpos encontrados nas ruas, sem testemunha, ninguém viu, ninguém sabe, impunidade total. Corpos geralmente negros, né? Pobres, etc. Bom. Os crimes que a justiça classificou como latrocínio, que a gente classificou como crimes de lucro, geralmente era uma outra cena, completamente distinta. Eram pessoas encontradas mortas nos seus apartamentos e geralmente evocavam a cena do Michê, né? De alguém que tinha sido levado para dentro do apartamento e tinha assassinado a pessoa para roubá-la. Latrocínio é a coisa mais interessante no Código Penal brasileiro, né? Que é roubo seguido de morte, mas de fato é morte seguido de roubo. Mas eu não sei por que eles classificou assim. Bem, isso são tipos ideais, porque é tudo muito. Na hora que você vai ver, as fronteiras são muito porosas. Por exemplo, a gente tinha casos de latrocínio que o assassino vivia com a vítima já há algum tempo e sai da casa da vítima com coisas que ele julgava que eram. Né? Então, a relação entre crise, a vítima não quer. Bom, isso é uma versão, né? Claro. A vítima diz para a pessoa sair de casa e a pessoa, enfim, acaba matando e roubando. Bem, então, nesses casos, envolve uma hierarquia social, uma desigualdade. Envolve geralmente, naquele momento, nesses casos, a gente coletou em 99, mas eles diziam respeito aos anos 80 e o início dos anos 90. Tá? Então, o que você tinha? Nesses casos, você tinha geralmente vítimas mais ricas, né? E mais brancas, nesses casos. E os acusados, os réus, eram mais negros e mais pobres. Porque a figura desses casos era embora tivesse exceções, era isso, né? Uma pessoa que vai pegar um michê, um trabalhador sexual, e leva para casa. Então, você tem essa desigualdade. E é nesse contexto que o assassinato acontecia. Tá? E só para esclarecer um pouco quais eram os cenários. Né? E é claro que você sai de uma pesquisa dessa achando que você pode cometer um crime perfeito, porque teve um dos casos que a gente trabalhou foi o assassinato do irmão do Zé Celso Martinez Corrêa, que aconteceu em 87. Né? Foi um crime muito, muito brutal. Né? Ele foi assassinado com 102 facadas num apartamento em Ipanema. Nesse caso, o assassino, né, o réu, que foi condenado, tinha um perfil um pouco distinto desse que eu estou te descrevendo. Era um garoto de classe média baixa, também morador de Ipanema. Mas, assim, desaparece da casa do Martinez uma secretária eletrônica, que nunca vai ser encontrada nem na casa do acusado, em lugar nenhum. Mas isso aciona na cabeça dos policiais a cena do latrocínio. Né? Então, o sujeito matou o Luiz Antônio Martinez Corrêa para roubá-lo. O que estava na secretária, o que podia... Isso tudo desaparece de cena e eles vão atrás de construir esse estereótipo do Michê que assassina um gay que o levou para casa para transar. Né? Basicamente isso. Bom, vou responder logo a questão da Gisela. Gisela, deixa eu colocar para você. Gisela, né? Tá.
Vou falar, então, um pouco da metodologia da pesquisa, já que eu não pude falar. Você pergunta, né, se nós identificamos se eram mulheres Ou mulheres trans. ou travestis. Isso. Agora no gênero tem trans e travesti. Sim, então eu vou logo dizer para você que nós não conseguimos fazer muito bem essa identificação, até porque nós trabalhamos com um fluxo, com uma ideia assim de fluxo de percepções e de compreensão desses fenômenos. E por quê? Porque nós também tínhamos uma limitação da montagem da pesquisa. Por exemplo, os dados levantados para a pesquisa da AIDS, nós movimentamos dados desde os anos 2000, por exemplo. Pegamos cartilhas, folders, reportagens, né? E pegamos uma campanha especialmente, que é aquela campanha Sem Vergonha, Garota, Você Tem Profissão, que foi uma campanha de grande repercussão. Além disso, eu tinha um material, né, bastante robusto de entrevistas, né, que eu tinha feito no campo durante muito tempo, e esse material também foi aproveitado. Então, fizemos um corte, por exemplo, do material dos movimentos de prostitutas de 1980 aos anos 2000, e nós, de fato, não tivemos como fazer esse tipo de recorte. No caso dos dados, né, que nós levantamos na pandemia da Covid, na verdade, nós acabamos indo para o ambiente online, porque a pesquisa não ia ser feita no ambiente online. E essa pesquisa acabou surgindo no ambiente online exatamente por conta da pandemia, né? E nós acompanhamos postagens em redes sociais, né, e acontecimentos, debates ocorridos em lives, encontros, foram vários encontros que juntaram trabalhadoras do sexo, mediadores, colaboradores de diferentes grupos. E, sim, nós identificamos que tinham transexuais e mulheres cis, mulheres heterossexuais, né? Mas não conseguimos transformar isso em dados exatamente pela limitação desse campo digital de pesquisa, porque nós não fizemos entrevistas, né? Então, essa é uma informação que eu vou ficar te devendo. Gente, então eu quero agradecer a todos, aos companheiros da mesa e a vocês que assistiram. E vamos para um intervalozinho e daqui a pouco começa a quinta mesa. Muito obrigada.